O grupo Voto, organizador do evento em Londres, que reuniu autoridades do Judiciário brasileiro e do governo Lula, afirma que arcou com todos os gastos com passagens aéreas e também hospedagem dos palestrantes. No entanto, os organizadores se recusaram a divulgar os valores e a informar quem eram os patrocinadores do evento. O que se sabe até o momento é que ao menos 2 empresas com processos no STF apoiaram o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Uma delas é a multinacional da indústria do tabaco, a British American Tobacco Brazil, antiga Souza Cruz. A BAT tem um processo relatado pelo ministro Dias Toffoli, um dos convidados do evento, que pretende anular uma resolução que restringiu o uso de aditivos em produtos de tabaco. Na ação, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo, da qual a BAT faz parte, colabora com informações para análise da causa. O caso está em tramitação no STF sob regime de repercussão geral, o que significa que a decisão dos ministros será aplicável a todos os tribunais do país. Atendendo a um pedido da Abfumo, em setembro do ano passado, Dias Toffoli suspendeu todas as ações judiciais sobre o uso de aditivos em produtos de tabaco até que o STF julgue o tema. Ana, quero ouvi-la, e só para a gente lembrar, porque tem uma outra empresa que também patrocinou esse evento em Londres, que é o Banco Master. No STJ, esse banco é parte em 27 ações, 3 delas relatadas aí pelo ministro Raul Araújo, que também participou do fórum em Londres. Já no Supremo, o banco chegou a apresentar um recurso contra a União referente aí ao recolhimento de imposto de contribuição social sobre o lucro líquido, tendo o ministro Gilmar Mendes como relator. Ou seja, o Grupo Voto não divulga os patrocinadores, mas a informação acabou vazando, pelo menos a gente já tem notícia, então, conhecimento de 2 empresas que patrocinaram esse evento em Londres, com a presença de ministros do Supremo e também do STJ. Mas está tudo normal no Brasil, não é, Paula? Está tudo normal. Eu vejo certos influencers aí ligados, né? Pelo menos em nome, com a direita, dizendo que está tudo normal no Brasil, que não tem nada para a gente se preocupar. Como está tudo normal? Agora, isso é uma prática que não é de agora, uma prática que não vem de agora. Só que agora, com o advento das redes sociais, das pessoas se interessando pelas sessões do Supremo Tribunal Federal, pelas comissões da Câmara, do Senado, tudo isso, tudo que antes era feito né, escondido, com as cortinas, né, abaixo, com as cortinas escondendo o que estava no backstage, atrás do palco, hoje o brasileiro sabe. Então, hoje o brasileiro fuça, ele vai lá, ele vai na fonte primária, ele escuta uma coisa aqui na Oeste, ele lê uma coisa na rede social, ele corre atrás, ele discute no grupo de WhatsApp, ele discute nas redes sociais. E isso é realmente o que nós devemos fazer, né? Nós devemos ter essa vigilância. Agora, esse sistema, ele é assim há muito tempo. E o que vai mudar? Vou dar uma volta aqui um pouco fora do assunto, mas para mim é o único jeito de algo mudar através do Congresso, que é pela extinção do foro por prerrogativa de função, porque nós devemos começar a passar leis que limitam as ações que chegam no Supremo Tribunal Federal. São 100 mil ações por ano, Paula, 100 mil ações por ano. E repito, falo da Suprema Corte Americana porque os nossos ministros falam da Suprema Corte Americana. Aqui são de 80 a 100 ações por ano. 80 a 100, enquanto no Brasil são 100 mil ações por ano. Só que o nosso Congresso tem medo de passar legislações que possam ferir o orgulho da corte. Não, porque os ministros não vão gostar, porque existe sim relações absolutamente nada republicanas, os escritórios de advocacia das mulheres, dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou de pessoas ligadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal que defendem N ações no Supremo Tribunal Federal.
Ah, mas não, o Congresso não pode melindrar o Supremo passando legislações que contenham esse poder que dá chance para tentáculos corruptos na nossa República. Então, enquanto nós não tirarmos o Congresso refém do Supremo Tribunal Federal, com esse famigerado foro por prerrogativa de função, eles vão continuar simplesmente assistindo tudo que o Supremo faz calados. Cláudio, você estava comentando que cada vez é mais comum, né, esses eventos aí ocorrerem fora do Brasil, com a presença de ministros do Supremo, do STJ, com patrocínio de empresas privadas, muito por conta também da vigilância. Lá fora é mais fácil de controlar, evitar a presença de jornalistas, a cobertura também desses eventos por lá. Pois é, eu estava refletindo, né, Paula, porque antes da pandemia era comum ministros do STF ou outras personalidades irem para eventos no exterior, às vezes convidados por faculdades, né? A London School of Economics, por exemplo, tem uma semana do Brasil, no Harvard também tem, algumas faculdades americanas e britânicas costumavam chamar personalidades brasileiras, mas para dar uma palestra e depois voltavam para o Brasil. Depois da pandemia começou a se popularizar um jeito de empresas que fazem grupos, né, de interesse ou lobby ou ONGs, né, a gente pode dar vários nomes para estas entidades, começaram a organizar grandes viagens, grandes eventos no exterior, convidando uma boa parte dos ministros do STF. No ano passado tivemos em Paris, por exemplo, o ministro Barroso, que foi para lá e apresentou um programa para o Brasil como se fosse o governador do Brasil, tanto que do lado dele estava o ex-presidente francês, o Nicolas Sarkozy, e ele disse, já que não tem papas na língua, disse, o senhor está pronto para virar presidente do Brasil, né? Esqueceram de dizer que ele não é eleito. Mas, enfim, aconteceu também, né, no ano passado, sempre lá em Nova York, se não me engano, em Washington, Nova York, que também houve, logo depois da posse do presidente Lula, outro evento organizado por um outro grupo de interesse, né, e foi na famosa ocasião em que o mesmo Barroso disse, perdeu Mané, não a mola. E aí a pergunta que fica é por que eles estão organizando esses eventos, esses encontros, as portas rigorosamente fechadas fora do Brasil? Porque aqui no Brasil é mais fácil para jornalistas como nós entrar no hotel, ver algumas cenas, como a Ana estava falando, pouco republicanas, descobrir algum bastidor, conversar com alguém que viu alguma coisa, fazer nosso trabalho de jornalista nos bastidores, né? E eles não querem isso, porque quando você vê um ministro do Supremo que está julgando um caso e está falando, conversando, em um momento assim, separado, numa mesa separada com quem é o réu naquele caso, é óbvio que algumas perguntas você vai fazer, porque não funciona assim em outros países do mundo, países normais do mundo, pelo menos. Então, é óbvio que essa presença, essa distância, né, desses eventos do Brasil é proposital para evitar que os jornalistas façam o seu trabalho. Os poucos que sobraram que ainda fazem isso, façam o seu trabalho, ou seja, reportar que há momentos de encontros completamente espúrios do ponto de vista, no mínimo da ética, se não do direito, entre personalidades, especialmente, mas não exclusivamente, do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores, e empresários, lobistas, advogados de grandes escritórios de advocacia, que têm interesses diretos em que alguns julgamentos tomem uma determinada direção no Supremo Tribunal Federal, no STJ e em outros. E isso não pode ser considerado normal. Então, é esse o raciocínio do porquê a gente está vendo essa proliferação de eventos no exterior, onde os ministros, inclusive, by the way, né, diga-se de passagem, eles sempre são acolhidos em hotéis de ultraluxo, né, pagos por alguém de que a gente não consegue nem saber quem pagou isso, e por si só isso seria algo inaceitável em qualquer democracia normal do mundo, né? Pois é, Piotr, a gente sempre fala aqui da importância da liturgia do cargo, sim, né? Ministros do Supremo, nesse caso, essa multinacional do tabaco, antiga Souza Cruz, tem processo relatado pelo ministro Dias Toffoli, que foi um dos participantes desse evento, primeiro Fórum Jurídico de Ideias, que ocorreu em Londres aí na semana passada. Eu estou pesquisando aqui porque acho que isso já deve ter sido motivo de debate e até mudança de legislação, mas vamos lá. Se não no direito, na questão moral. Porque um funcionário público, quando há serviço e representando o serviço que ele ocupa, o cargo que ele ocupa, é só o interesse público que importa.
E se importa para o interesse público, quem paga, obviamente, é o Estado, seja o Supremo Tribunal Federal, a viagem desse ministro. Vamos imaginar que ele vai fazer lá uma apresentação de uma tese que, sim, o Supremo acha importante numa universidade ou num fórum de direito internacional. Bom, o Supremo paga a passagem dele, paga a diária dele. Faz sentido, está representando o país. Aliás, isso já tem até um nome, eles têm verba de representação para isso, né? O mesmo no governo federal. No caso, foram os ministros Jorge Messias, Lewandowski, da Justiça, e também o diretor-geral da Polícia Federal. Mas esse já, além de estar em Londres, ele falou que aproveitou para falar com a Polícia de Londres, que é um intercâmbio, enfim, para justificar a ida dele. Interessante de o porquê que o delegado da Polícia Federal teve essa preocupação, mas o ministro Lewandowski e o ministro Jorge Messias não fizeram menção a isso. Se é funcionário público e está viajando com interesse público. Se é do interesse público, quem paga é o Estado. Esse é o custo do Estado. Agora, viajar pago por uma entidade privada, com que interesse? Qual é a moralidade disso? Se o direito não prescreve uma proibição, qual é a moralidade disso? Imagina se fossem casos contrários. Mas eu fui ler aqui o tal do Grupo Voto. Estou pegando o perfil no LinkedIn. Há 19 anos, Grupo Voto. Há 19, que é o promotor desse evento lá em Londres, né? Há 19 anos promoveram interlocução entre público e privado por meio de relacionamentos, comunicação e conexões de poder. Aí tem aqui o sobre. A paixão pela política que transforma realidades é o sentido da existência do Grupo Voto. São 19 anos de uma história pautada pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Aí está aqui dizendo exatamente quem é a cientista política Karen Miskulin, acho que não sei se é a pronúncia correta, mas enfim. E pilares de atuação é Fórum Brasil de Ideias, consultoria de relações institucionais, produção de conteúdo da revista Voto, assessoria de imprensa e curadoria de eventos corporativos. É uma entidade privada. Se ela bancou com dinheiro próprio ou por patrocinadores que deveriam, mas tem questões contratuais. Não. Se a gente está falando de voto, de democracia, de questões públicas, então precisa se pautar pela transparência. Que não seja pela lógica privada, então tem que ser pela lógica pública, do interesse público. Então, isso nada para em pé aqui, pelo menos na questão da moralidade ou da preocupação em se reportar ao público. Paula, é algo que chama atenção de por que muito pouca gente está falando sobre isso, né? Está abismada com algo que é realmente para se ficar abismada.